família perde estrutura no sentido de que eu não estava aqui, quer dizer, o pai e a mãe que tem que trabalhar o tempo todo, então a comunicação passa a ser virtual e as problemáticas aumentam cada vez mais. E eu acho que aí teria que, talvez, eu vi que a pergunta daquelas duas ouvintes seria assim, o que fazer com isso? A gente sabe que os nossos jovens e adolescentes são pessoas extremamente inteligentes, mas pouco inteligentes no sentido afetivo. Então, vamos dizer, a preconização de quando eles se aproximam de pessoas capazes de ajudá-los, ou psicoterapia ou grupos, eu ter condições de dar para essas pessoas a percepção de que eles estão nessa zona de sem sentido vazio, mas como tem uma inteligência racional de nível alto, geralmente com cultura assim até mais avançada, eu teria que, ao racionalizar esses afetos, entendê-los cada vez mais, então me aproximar de insights que estariam próximos da chamada inteligência afetiva, onde eu começo a manipular os sentimentos que são a base dos vazios, das depressões e das angústias. E eu, familiarizado com eles, racionalmente, não precisaria de drogas, não precisa de alienações maiores, tipo sadomasoquistas. Mas isso só para aqueles que estão próximos de pessoas capazes de dar essa volta para eles. Eu também queria aproveitar, Maia, porque eu acabei acabei falando da questão das adolescentes dos sofrimentos, né, da vulnerabilidade social, e não falando do que poderia fazer. Uma das técnicas, eu estudei essa técnica na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, com a criadora dessa técnica, que é a doutora Maxine Stitzer. O que eu sugeriria para essa nossa ouvinte, desculpa, eu não me lembro o nome dela, Pedro. Patrícia. Que é uma técnica chamada Contingency Management, né, ou gerenciamento contingenciado, poderia ser traduzido assim, que é o seguinte: nós, principalmente o adolescente, e nós hoje vivemos num mundo muito de recompensas, né, um mundo de prazer. E a gente, para o adolescente, é muito bom trabalhar com essa proposta, e isso lá com as meninas da comunidade Marta e Maria a gente utilizou bastante, e eu acho que as irmãs utilizam até hoje, né? Uma estratégia de gerar recompensa conforme a mudança do comportamento. É diferente de premiar-se, ficar premiando o melhor, o vencedor. Não, ela tem a ver com comportamento e ela tem a ver com vantagens e privilégios. É uma coisa diferente. Então eu sugiro, né, que essas pessoas possam estudar. Isso é uma técnica assim, um pouco pragmática, né, é diferente da psicanálise, porque a psicanálise ela é uma teoria, uma técnica extremamente não é sofisticada, complexa e elaborada, e eu não sei se o Maia concorda comigo. Ela muitas vezes hoje, no mundo de hoje, um mundo em que as pessoas não têm quase que nenhuma capacidade de verbalização, às vezes fica difícil poder se elaborar a questão psicanalítica, até pela incapacidade das pessoas de poderem verbalizar os seus problemas, né, Maia? Não, eu acho que tu tem razão. Eu acho que elas querem uma coisa mais operacional, de proximidade. Quer dizer, essas crianças ou esses adolescentes que teriam possibilidade de se aproximar de uma busca externa, no caso, alguém próximo, para entender melhor essas vivências, eu acho que o caminho seria mais assim de uma relação interpessoal bem objetiva e com um aprofundamento nessas posições mais arcaicas
desenvolvimento da personalidade no sentido de ver os traumas, porque o que está acontecendo, que tipo de relação tu está tendo, qual é a grande dificuldade, como é que funciona essa relação que está sendo abusiva. E eu tenho 2 ou 3 adolescentes que tiveram esse grande problema e depois de 2, 3 anos estão muito bem em relação a esse tipo de abordagem, que é muito próximo do que elas podem entender, sem grandes sofisticações e nenhum tipo de investimento teórico pessoal meu de querer, olha, eu vou te embrentar nisso ou aquilo. Quer dizer, buscar uma coisa altamente espontânea no adolescente que o ajude a caminhar de uma forma melhor naquele problema específico que está vivendo agora. Porque então, é apenas uma linha sensível. Bem como o Rogério está dizendo. Eu tenho que dar para ele alguma coisa que seja uma espécie de âncora para sair dessa repetição constante sem sentido. Agora, esse adolescente, ele é filho, é fruto, faz parte da vida de um empreendedor, de um soldado, de um guerreiro, que na verdade está sendo escravizado, que é o que vende a ideia do filme Você Não Estava Aqui, não é? Claro, é a uberização da pessoa que parece que está trabalhando junto com a Amazon, mas na realidade é um novo escravo de uma firma gigantesca que é perfeita nas entregas, mas eu tenho que passar 12 a 14 horas para poder ganhar o suficiente para pagar as minhas dívidas. Mas ele aparece com aquela ideia do empreendedor, e tu não trabalha do vitorioso. Mim, tu é meu cooperado, tu trabalha comigo. Meu colaborador. Meu colaborador. Uberização do trabalho. E isso, quer dizer, esse mesmo cara que tem que dar para o adolescente uma visão melhor, mais ampla da sociedade, que é preciso negociar, trabalhar, ter direitos, criar, né? Esse cara, ele não tem nem tempo mesmo, por isso que essa pessoa que não me autorizou aqui a falar o nome dele, mas ele está vivendo essa situação com 2 filhos adolescentes nesses dias que ele está obrigatoriamente em casa. Ele tem o problema econômico, porque ele parou de ganhar dinheiro, está desesperado, e viu isso com os filhos, porque ele só viu porque ele ficou obrigatoriamente dentro de casa, porque ele chega a ficar até 16 horas por dia fora. Aí, claro que a responsabilidade é assim, como eu falei lá no início da resposta para aquelas moças que são técnicas, né, que são terapeutas, que são profissionais nessa área de saúde mental, que é extremamente complexa, né? A resposta ela não envolve a gente, os terapeutas. Muitas vezes a gente possa sentir uma angústia de tentar dar uma resposta da norte para esse problema, que vamos fazer novamente analogia com esse pai. O problema, o furo, é muito mais embaixo. O furo é muito mais embaixo. A questão, ela envolve toda uma questão estrutural do conceito de família, do conceito de tempo, do conceito de eu, indivíduo, do conceito de sociedade, do conceito de espiritualidade. Então, isso eu aprendi ao longo das minhas experiências, que a resposta ela nunca é tão simples, ela é muito complexa e ela não é fácil. Como nós vivemos uma sociedade imediata, e o Maia fala muito, né, na sociedade líquida, né, Maia? Uma incapacidade da pessoa lidar com a liquidez que o mundo nos apresenta agora, né? Então tu vê que esse pai, ele consegue lidar com o mundo líquido econômico, ele dá comida para os filhos, mas ele não dá experiência nem afeto. Claro, e ele, assim como todos nós, como os casais, por exemplo, Beto, falou na violência doméstica, né? Mas se nem o marido conhece a mulher, nem a mulher conhece o marido, entende? Então, bom, mas então
mestre fantástico, porque ele estava obrigando as pessoas ele vai ser um limite, eu acho. Ele Antes tá dando e depois... um corte. Ele tá dando um corte, entendeu? Uhum. E tu vê que, paradoxalmente, ele está dando possibilidade de trocar afetos. Sim, dizem mesmo que sejam agressivos. Uhum. Dizem que na China, depois que passou a primeira onda do coronavírus, houve um aumento no pedido de divórcios. Pô, interessante, né? Interessante. Olha aqui, ó. A nossa amiga Patrícia, ela diz, mas o Rogério está certo quanto ao capitalismo, porque é a miséria que joga essas meninas nos abrigos. A miséria que faz com que os meninos da favela sintam-se donos das mulheres. Mulher minha, eles dizem. É a posse, e aí, né? nós temos um patriarcado, né? Temos um Sim. patriarcado também, né? Que no caso, o Maia vai poder traduzir melhor o que eu vou falar. Existe um trabalho clássico do Freud, que é o pai da horda, né, Maia? Como é que é o nome? A horda, né? Aquele em que o pai é o todo-poderoso. Né? Sim, vamos dizer assim, o pai seria o exemplo da pessoa. A mãe é aquela que dá a maternagem, que cuida e que me dá todo o carinho e atenção afetivo. E o pai é aquele que desbrava o mundo e que eu devo superar. E que eu devo ter o poder dele e pegar o cetro na mão. Então, na realidade, esse rapaz que tem o poder econômico ou o poder patriarcal, ele domina essa menina e passa a ser propriedade dele, né? Numa sociedade primitiva. Sim, mas né? Numa sociedade primitiva. Mas é que a pobreza cria uma zona mais primitiva de necessidades básicas prementes, né? Então eu tenho que definir posições muito claras. Quem é que manda, quem é o líder, quem é que domina. Sim, aí tu entra no filme O Poço, de novo. Exatamente. Quer dizer, de novo... Eu vou ver. Esse filme tem aonde, Bea? É na Netflix. Netflix. Ah, tá. A Netflix é uma que vai sair capitalisticamente maior do que já era. Sim. Exatamente. Não, e aqui as redes abertas também, porque a TV a cabo, eles liberaram todos os canais. Isso é solidariedade, no caso. Aham. Solidariedade. E tem um outro streaming de filmes pornográficos de alto nível que ele liberou os níveis mais caros também para todo mundo. Olha só. O Rogério disse, a parte sexual também está liberada. Então, mas liberou não... geral. Liberou geral, mas é para criar clientes. Eu não assisto, viu, Maia? Não, né? Eu não assisto. Ninguém assiste. Você quando vê um filme... Tu assiste, Bea? Não, ninguém assiste. Eu não conheço ninguém que assista. Ô, Rogério, quando tu vê assim uma chamada mais erótica, tu sente o pecado original? Não, eu sinto o pecado original, eu vou ali e troco de canal, né? E troco de canal. Não, agora vocês vejam o seguinte, que é uma chance absoluta, é como se fosse nós somos todos nós todos estamos aprisionados, prisioneiros, né? Na nossa caixinha aqui, e eles estão botando iscas à nossa disposição e estão nos capturando, porque depois que passar isso, a gente vai assinar o canal. Claro, não, isso é óbvio. Então, Beatriz, sempre o capitalismo funcionando e os mais experts ganhando mais mesmo com crises como essa, né? Por quê? Porque aqui, ó, olá, sou a Rose, excelente programa. Tem uma mulher no filme O Poço. Gostaria que o Dr. Maia falasse sobre ela, a personagem. Ela tem um cão. Aquela mulher que tem o cão, ela foi funcionária durante 25 anos da estrutura da prisão. E ali aparece uma coisa assim, que é uma desilusão tão grande dela de estar fazendo essa seleção, porque uma das posições é assim, por que aquele cara desceu para o poço? Será que ele queria parar de fumar? Porque o crime dele ficou assim muito estranhamente vazio. Ninguém, a gente não sabe. Nenhum deles.
Mas essa mulher que trouxe o cachorrinho, ela trouxe a ligação afetiva dela. Mas o mais interessante de tudo que ela falou, me lembrei que nós não tínhamos falado, é a outra mulher que desce pela plataforma